Boa tarde, quarto ano, livro de Geografia, página 36 para começar. O relevo do Brasil. A superfície da Terra é bem diferente de um lugar para outro. É possível perceber essas diferenças no solo brasileiro, porque é bastante marcado no aspecto físico, ou seja, na sua forma. O relevo nada mais é que o conjunto das formas da superfície terrestre, das diferenças de níveis entre os terrenos baixos ou elevados, planos ou acidentados. Ao longo do tempo, o relevo terrestre sofreu alterações, seja elas por condições naturais, como ventos, chuvas, atividades vulcânicas, terremotos, ou também pela própria ação humana. As principais formas de relevo são montanhas, planaltos e planícies. Há também as variantes do relevo, que são as mudanças ocorridas nas formas de relevo no decorrer do tempo geológico, como depressões, serras, chapadas, tabuleiros, montes, morros, patamares e outras configurações, como ilhas, vales e dunas. No Brasil, ocorre predominantemente os planaltos, as planícies, as depressões, as chapadas e as serras. Como vocês podem olhar no mapa da página 36, ele mostra bem essas principais formas de relevo. Esse verde mais claro são as planícies. Esse rosa, bem predominante, são as depressões. O verde mais escuro são as chapadas. Os vermelhos, os planaltos. E o marronzinho são as serras. Na página 37, vamos ler atentamente, tá? Cada forma de relevo que aparece. Na primeira, vemos os planaltos. Vamos ver o que são os planaltos. São superfícies planas ou levemente onduladas que se estendem em terrenos elevados. Né? A maior parte do relevo brasileiro é formada por planalto, então o planalto é predominante. As planícies são grandes extensões de terras planas, levemente onduladas com baixas altitudes. Nosso território possui 4 planícies principais, que são a Amazônica, Pantanal Mato-Grossense, Araguaia, costeira ou litorânea. Essas são as principais planícies. Eu esqueci de falar os principais planaltos. Temos lá Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, Planalto Atlântico e Planalto Meridional. Nas depressões, o que são as depressões? São as áreas rebaixadas em relação ao nível do mar. As áreas vizinhas são depressões relativas. Algumas das principais depressões brasileiras são Norte e Sul, Amazônicas, e a do Araguaia, Tocantins, a da Amazonas Ocidental, a Sertaneja, a do São Francisco, Meio Norte, a periférica da borda leste da Bacia do Paraná e a periférica sul rio-grandense. As chapadas. As chapadas geralmente planas, com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. Algumas das principais chapadas do Brasil são Bacia do Paraná, Bacia do Rio São Francisco, de Araripe, Diamantina, dos Pericis, dos Veadeiros, dos Guimarães e a do Meio Norte. Serras são as áreas elevadas e acidentadas, formadas por rochas da natureza. As serras do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço são algumas das principais serras presentes em nosso país. Você sabia que o Brasil não possui uma área de altas montanhas, como é o caso dos principais cordilheiras do mundo, como a dos Andes, que fica na América do Sul, as Rochosas na América do Norte e os Alpes na Europa e o Himalaia na Ásia. Agora vocês vão fazer a atividade da página 38 e 39. Vamos ver. Atividade. Primeira questão.
Na primeira questão diz assim: escreva verdadeiro para as frases verdadeiras ou F para as falsas. Aí temos aí 5 opções. Denominamos de relevo o conjunto de formas presentes na superfície da Terra. Aí vocês vão me dizer se é verdadeiro ou falso. O relevo sofre alterações ao longo do tempo, apenas por condições naturais e não pela ação humana. Será que essa resposta é verdadeira? Ó, e leiam direitinho, viu? As principais formas de relevo são ilhas, dunas, patamares e chapadas. Verdadeiro isso? Ou falso? São variantes de relevo, serras, chapadas, tabuleiros, montes e patamares. A última é: o ser humano transforma o relevo. Então, você vai dizer para mim aí quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Segunda questão. Complete a imagem abaixo com um conjunto de serras. Então, vocês vão desenhar, né, as serras que estão faltando aqui. Certo? Na terceira questão diz assim: preencha a cruzadinha. Grande extensão de terras planas ou levemente onduladas, com baixas altitudes. Vocês vão me dizer que tipo de relevo é esse. Segundo, superfície plana ou levemente ondulada que se estende em territórios elevados. 2. Agora 3. Área geralmente plana, com altitude elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. 4. Área elevada e acidentada, formada por rochas de naturezas diversas. 5. Áreas rebaixadas em relação ao nível do mar ou as áreas vizinhas. Aí vocês vão completar a cruzadinha com as respostas. Quarta questão. Desembaralhe as letras e descubra palavras relacionadas ao relevo. Quinta questão. Observe abaixo as fotos de formas de relevo. Realize uma pesquisa e escreva o nome de cada uma delas. Então, vocês vão pesquisar imagens na internet que sejam parecidas com essas daqui e vão me dizer quais são as formas de relevo, né, que aparecem em cada imagem dessa. Sexta questão. Procure no caça-palavras abaixo as principais formas de relevo terrestre. Então, aí, sabemos que essas principais formas de relevo terrestre são 3. Então, procurem elas aí e circulem, né, no caça-palavras. Sétima questão. Pinte apenas nos retângulos, né, os retângulos em que está escrito o nome das principais formas de relevo encontrados no Brasil. No Brasil, as principais são 5. Então, vamos pintar aí direitinho, preste atenção. Aí, na oitava questão tem assim: use sua criatividade, ou seja, você que vai ter que fazer, e representar em desenho as formas de relevos característico, né, do estado em que você mora. Então, vocês vão pesquisar como é mais ou menos o relevo de Alagoas e vão desenhar de acordo com o seu jeitinho, tá? Que a tia vai aceitar do mesmo jeito, viu? Então, façam com carinho. Até a próxima aula e tchau, tchau. Beijão.